A tentação é um processo que precisamos entender a fim de estar melhor preparados para vencê-la. A tentação é nada mais do que uma estratégia utilizada pelo diabo a fim de nos levar ao pecado. Mas existem segredos revelados pela palavra de Deus para que possamos ser vitoriosos diante de tais provações. Vamos descobrir juntos esse segredo. Como vai você, tudo bem? Meu nome é Paulo César e esse é seu canal Bíblia Simples. Se você gosta de estudar e meditar na palavra de Deus, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos. Aqui você tem um jeito simples de entender a palavra de Deus. Ótimo vídeo para você! Se a tentação é a estratégia de Satanás para nos levar ao pecado, é preciso entender o que é pecado. Em 1 João capítulo 3, verso 4, é dito que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas qual lei? A lei de Deus. Os 10 mandamentos da palavra de Deus que estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Satanás usa várias táticas para nos levar ao pecado, à transgressão da lei. Isso inclui nos tentar a prática de prazeres, preocupações, perplexidades, tristezas, faltas dos outros, nossas próprias faltas e até mesmo ansiedade quanto à nossa salvação. Antes de descobrir o segredo para vencer a tentação, é muito importante entender que a tentação não é um evento isolado, não é um episódio pontual. Ela se constitui num processo que tem várias etapas. O teólogo Eduardo Wick, citado pelo teólogo Maurice Vanden no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, ao tratar deste processo, denomina de anatomia da tentação. Sim, a tentação é dividida em partes, como as partes de um corpo. Esse conhecimento vai nos ajudar a entender a estrutura e a organização da tentação, nos ajudando a identificá-la em todas as suas fases e estar melhor preparados para vencê-la. O processo da tentação pode ser dividido em 5 partes, e as 5 partes são as seguintes: tentação, consideração, consentimento, planejamento e ação. Vamos agora entender cada uma dessas partes. A primeira parte é a tentação. Mas o que é a tentação? A tentação nada mais é do que o convite ao pecado. O diabo apresenta a você suas sugestões e você decide se deseja aceitar ou não. Ela pode ser comparada com um telefone tocando. Ele está te chamando, mas você pode decidir se atende ou não. Você não é obrigado a atender. Segundo Martinho Lutero, não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos nelas. Os pássaros voando são a tentação. Deixá-los fazer um ninho seria aceitar o convite de Satanás, ser vencido pela tentação. É importante lembrar que a tentação ainda não se constitui em pecado. Jesus foi tentado, como está registrado em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. No entanto, conforme Hebreus 4, versos 15 e 16, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus não pecou. Não se esqueça que Deus nos dotou de uma faculdade que Ele respeita sob quaisquer circunstâncias, o chamado livre-arbítrio, livre direito de escolha. Com base nessa lei do governo divino, Deus não pode nos obrigar a servi-lo, assim como Satanás não pode nos obrigar a cometer um pecado. Em última instância, o pecado é o nosso próprio ato. Eu e você temos o direito de escolher, estabelecido por Deus, de decidir se queremos ceder à tentação e cometer um pecado ou não. É você quem decide. O diabo não decide por você. A segunda parte do processo da tentação é a consideração. Em virtude do livre-arbítrio e do direito de escolha, Deus nos dotou com a capacidade de analisar antes de decidir. E a consideração é exatamente isso. Você, antes de decidir, poderá analisar o que está envolvido nesse convite de Satanás. Imagine que você é tentado a se tornar um fumante. Ao ser convidado por Satanás, você analisa e considera que isso poderá levá-lo a um vício degradante. Pensa nas consequências disso para a sua saúde física e espiritual, podendo conduzi-lo à doença e também à morte. Então você decide: não quero isso para minha vida. Nessa fase você já cometeu pecado? A grande verdade é que essa é a fase decisiva. Se você não quer cometer pecado, este é o momento de dizer stop. Pare, não quero ir adiante. Se der sinal verde à tentação, você entra no território do pecado, entristecendo então o coração de Jesus. Esse é o momento de buscar poder em Jesus para resistir à tentação. Assim como diz Tiago, capítulo 4, verso 7, esse é o momento de atender ao conselho. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Esse é o momento decisivo da tentação. A terceira parte da tentação é o consentimento. Veja, Satanás fez o convite, você analisou a proposta de Satanás e então decidiu: legal, parece divertido, vou aceitar o convite. É por isso que Jesus, ao falar sobre o assunto, ampliou o conceito de pecado em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo que o pecado, antes do ato pecaminoso, acontece no coração, quando decidimos escolher pecar. Pense na seguinte situação: você decidiu viver uma vida de delinquência, montou uma quadrilha e decidiu assaltar um banco. Estavam juntos a caminho para realizar o roubo, mas no trajeto sofreram um grave acidente e você teve a vida ceifada. Você morreu em pecado ou não? Sim, perante o céu você já é culpado do pecado de roubo, visto que no seu coração você já havia decidido atender ao convite de Satanás. Então, nessa fase se configura o pecado, mesmo que o ato pecaminoso ainda não tenha acontecido. Por isso, foi que Jesus disse que o pecado acontece primeiro no coração. A quarta parte da tentação é o planejamento. Essa fase é a consequência da terceira. Pode ser breve ou complicada, dependendo da natureza do pecado. Se você é tentado, por exemplo, a proferir uma mentira para se livrar de alguma situação, essa etapa pode ser bem rápida e quase imperceptível. Mas se for um pecado mais complexo e elaborado, o planejamento pode levar dias, meses ou até mesmo anos. Mas, independente da complexidade do pecado, todas as etapas sempre irão acontecer. A quinta etapa é a ação. Essa etapa é a prática do ato pecaminoso. Nada mais é do que a concretização do pecado que já aconteceu no seu coração lá na etapa 3. É a prática da transgressão da lei. Embora no coração a transgressão já tenha acontecido e perante o céu o pecado já tenha ocorrido no seu coração. Então, agora que entendemos como acontece o processo da tentação, qual é o segredo para vencê-la? Primeiro, é importante lembrar que Deus não nos criou para viver uma vida de escravidão no pecado, sendo sempre derrotados pela tentação. Deus nos criou para vencer. Por isso, Ele não é injusto permitindo tentações além do que podemos suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o Senhor nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Você entendeu? Há poder em Jesus para vencer a tentação. Não precisamos ser derrotados. Quando Deus permite a tentação, Ele também nos concede o poder para vencer. Não há tentação invencível em Jesus. Ao comentar a respeito do que Deus está disposto a fazer para nos ajudar a vencer a tentação, e pensando nessa promessa relatada acima no livro de Coríntios, a escritora cristã Ellen White escreveu: Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de uma alma tal, de preferência a permitir que fosse vencida. Você consegue entender isso? A fim de cumprir a promessa do auxílio divino, se fosse necessário, Deus esvaziaria o céu, enviando os milhares de milhares, miríades de miríades de anjos para auxiliar uma única pessoa, para auxiliar você que está lutando contra a tentação, mas não quer ser derrotado. Embora isso com certeza não seja necessário. O diabo não é páreo para o Senhor Jesus. Todo o poder do céu está à nossa disposição para vencer. Precisamos escolher, precisamos decidir, dizendo ao Senhor: eu quero ser fiel, e a vitória é minha, e a vitória é sua em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 37 diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, não viva murmurando como um derrotado. Viva a alegria da vitória pelo poder maravilhoso de Jesus. Ele te ama e quer te fazer um vencedor a cada dia. E aí, gostou dessa mensagem? Obrigado por assistir até o final. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com amigos. Até a próxima reflexão.